Olá a todos, estamos aqui ao vivo, direto do Departamento de Bem-Estar da Nexus Tech, e sejam muito bem-vindos ao nosso webinário Códigos Invisíveis, Tecnologia e Saúde Mental. Somos da equipe de Bem-Estar da Nexus Tech e hoje iremos refletir sobre um tema que está cada vez mais presente em nossa realidade, os impactos da tecnologia na saúde mental. A escolha desse tema está alinhada com a campanha do Setembro Amarelo, um movimento de conscientização sobre a saúde mental e valorização da vida. Mas por que falar isso justamente na área da tecnologia? Vivemos em uma sociedade altamente conectada. A tecnologia permite aprender, trabalhar, criar soluções inovadoras e nos comunicar com pessoas do mundo todo. Ao mesmo tempo, esse ambiente também traz desafios importantes, como a pressão por produtividade, a hiperconectividade e a sensação de que precisamos estar disponíveis o tempo inteiro. Esses desafios eles aparecem nos números. Hoje, cerca de 75% dos profissionais de TI relatam algum sintoma de esgotamento, mostrando que o burnout e o estresse já fazem parte da realidade de muitos trabalhadores da área. Além disso, 40% das pessoas que enfrentam dificuldades emocionais deixam de procurar ajuda por medo de julgamento, o que faz com que muitos sofram em silêncio. Para compreender melhor essa realidade, vamos iniciar nossa apresentação com um estudo de caso, que foi até distribuído mais cedo no nosso encarte. Então vamos relembrar. Nosso personagem é Rafael. Rafael, ele é um desenvolvedor de software de 24 anos, que sempre sonhou em trabalhar com tecnologia. Ao ingressar em uma empresa da área, demonstrou entusiasmo, criatividade e disposição para aprender. Seu desempenho chamou a atenção da equipe, e rapidamente ele passou a receber mais responsabilidades. No início, parecia representar crescimento profissional. Entretanto, com o passar do tempo, Rafael passou a viver conectado praticamente 24 horas por dia. Mensagens chegavam constantemente, e-mails precisavam ser respondidos rapidamente, novos projetos surgiam antes mesmo da conclusão dos anteriores, e mesmo fora do expediente, ele continuava pensando nas demandas do trabalho. Gradualmente começaram a surgir alguns sinais preocupantes. Rafael passou a apresentar dificuldades para dormir, sensação constante de cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração. Atividades que antes lhe davam satisfação passaram a gerar apenas preocupação. A situação se agravou, até que ele enfrentou uma crise de ansiedade durante o trabalho. Foi então que percebeu que precisava buscar ajuda. Com acompanhamento profissional, apoio familiar e mudanças em sua rotina, Rafael iniciou um processo de recuperação. Embora fictícia, essa história representa situações cada vez mais comuns entre profissionais e estudantes de tecnologia. A experiência de Rafael nos ajuda a compreender como o uso intenso da tecnologia, aliado à pressão por produtividade, pode acessar significativamente a saúde mental. Entre os problemas mais recorrentes estão o burnout, caracterizado pelo esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho, e os transtornos de ansiedade associados à hiperconectividade. Mas antes de nos aprofundarmos nesses conceitos, é importante compreender o que alguns estudiosos da psicologia e da educação nos ensinam sobre o desenvolvimento humano e o bem-estar emocional. Passo agora a palavra para o meu colega. Isso mesmo, Cleverton. Então, eu me chamo Jonathan Jorge e darei seguimento à nossa apresentação. E aí, é extremamente importante trabalhar com vocês que tudo está alinhado também com fundamentos psicológicos que a gente vê no Tratado da Educação. E aí, a gente ressaltou, na verdade, a gente selecionou 3 pensadores que foram fundamentais e oferecem lentes poderosas para compreender a relação entre tecnologia, ambiente e a saúde mental. Quando falamos de saúde mental, não estamos apenas tratando de questões individuais. E aí o psicólogo Lev Vygotsky, ele defendia que o desenvolvimento humano acontece através das relações sociais e das interações com o ambiente. Então, como logo abaixo, aqui podemos ver. Ele defende que interação social, o desenvolvimento humano é mediado pelo ambiente e pelas relações. O contexto em que vivemos molda quem somos. E, automaticamente, ao moldar quem somos, vamos moldar o que sentimos, o que transmitimos e o que recebemos. E aí, isso significa também que nosso equilíbrio emocional ele é influenciado pelos contextos a qual vivemos e trabalhamos no nosso meio social, no nosso dia a dia. E aí, no cenário atual, a tecnologia ela veio e ela facilitou muitas coisas, reduziu muitas distâncias. Entretanto, ela pode criar ambientes marcados pela pressão constante, cobrança em excesso de informações e a dificuldade de desconexão. E aí, sobre a dificuldade de desconexão, eu queria incluir que quanto mais a gente trabalha, mais há a necessidade de ser e se tornar e permanecer conectados. Então, o problema de desconexão é justamente esse, por conta que quanto mais trabalhos, mais responsabilidades e mais tempo a gente vai precisar passar frente ao computador para poder resolver os problemas os quais vão aparecendo. E a Vygotsky, ele nos ajuda a compreender essas condições que afetam diretamente como pensamos, sentimos e nos desenvolvemos no meio social.
E aí, outro autor extremamente importante que fala, parafraseando sobre isso, é Abraham Maslow. E ele fala sobre a hierarquia das necessidades. Antes de alcançar o pleno potencial, precisamos ter as nossas necessidades básicas, incluindo a segurança emocional, atendidas. Então, podemos ver que a segurança emocional ela é colocada aqui como uma das necessidades básicas, ou seja, assim, ela e outras se tornam bases para que outras relações, outras coisas de fato sejam desenvolvidas com plena capacidade. Então, a gente precisa tratar, de fato, as questões mentais como necessidade básica. Precisa ser a nossa prioridade, tendo em vista de que, quando desenvolvemos o nosso potencial mental, a partir disso podemos desenvolver outras qualidades e desbloquear outros meios, vamos dizer assim, outros ambientes. Então, ressaltando mais uma vez que é de extrema importância cuidarmos da nossa saúde mental. E aí também podemos relacionar essas ideias de saúde mental com Paulo Freire, que falou muito sobre a humanização e o diálogo. Diz que a educação e o trabalho devem valorizar a pessoa acima de qualquer métrica de produtividade. Empatia é o fundamento. Então, ele fecha a sua fala quando ele diz que empatia é o fundamento. Então, de fato, quando a gente reconhece as limitações do próximo, a gente consegue entender de fato como ele pode ou não pode se desenvolver naquele meio e fazer por onde ajudá-lo. E não se trata apenas de educação voltada à escola. Muito pelo contrário, acontece também no ambiente profissional, onde as pessoas precisam ser vistas além de seus resultados e desempenhos. Porque através de todos os resultados, aliás, atrás de todos os resultados e de todo desempenho, existe uma pessoa que tem um emocional, existe uma pessoa que tem um mental que precisa ser tratado e precisa ser considerado com extrema importância. Para que assim, confirmando também o que Abraham Maslow defendia, a sua necessidade básica de segurança emocional seja garantida e consiga assim desenvolver próximas atividades. Certo? E aí, os fundamentos teóricos revelam o sofrimento de Rafael, que não é uma falha individual, é o resultado de um ambiente que negligencia as dimensões humanas essenciais. E aí, como a gente já vinha conversando sobre, e aqui aprofunda mais ainda as falas do que os pensadores eles defendiam. Vygotsky, o ambiente que adoece. Um ambiente de trabalho tóxico com relações superficiais e pressão constante compromete o desenvolvimento integral. A ausência de suporte social agrava o sofrimento. E aí Maslow, as necessidades ignoradas. Quando a segurança emocional, o pertencimento e reconhecimento são sacrificados em nome da produtividade, a pirâmide de necessidades desmorona e o ser humano adoece. E aí Paulo Freire, a pessoa acima da métrica. Rafael foi tratado como recurso e não como sujeito. Freire nos lembra que toda relação, inclusive a profissional, deve ser pautada pelo diálogo, pelo respeito e pela valorização humana. E aí, de fato, só ressaltando e amarrando o que foi falado anteriormente. Atrás de todos os resultados e desempenhos, há pessoas e há emocionais que precisam ser tratados como tal, para que consigam de fato se desenvolver no seu meio. Então nem tudo deve ser levado à risca quando se fala no profissional, porque vimos no estudo de caso que fizemos que Rafael ele se sentiu muito sobrecarregado e pouco acolhido. Então isso que gerou o seu transtorno de ansiedade até que levou a de fato procurar uma ajuda profissional. Então possamos reconhecer isso, certo? E aí as doenças mais comuns que a gente pode encontrar nesse meio de cobranças, de exigências, de cumprir de metas e tudo mais. Então aqui a gente separou duas, mas existem várias e diversas. A gente separou o burnout e a hiperconectividade. E aí, de fato, o que é o burnout? É uma síndrome reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional, caracterizada por 3 dimensões: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho. E aí, como sintomas, a gente tem esgotamento físico e mental crônico, cinismo e distanciamento emocional e a sensação de incompetência. Então, é uma doença que ela vem se tornando a cada dia mais frequente por conta da alta demanda conectada que a gente enfrenta, onde tudo se resolve pelo celular e, principalmente, existem muitos trabalhos que dependem única e exclusivamente de uma tela para ser resolvido. E aí o que é hiperconectividade? É o estado de conexão permanente com dispositivos e demandas digitais, sem fronteiras claras entre o trabalho e a vida pessoal, especialmente intensificado pelo home office e cultura de resposta imediata. Então, mensagens fora do horário comercial, dificuldade de desligar mentalmente e a sensação de urgência constante já são sintomas de hiperconectividade, quando você tem a necessidade ou se vê na necessidade de estar conectado o tempo todo. E aí, segundo a PUC-Rio e a GitHub, 68% dos profissionais de TI e tecnologia de informação relatam trabalhar regularmente fora do horário contractual. Então, aí volta onde a gente comentou e pontuou anteriormente. Muitas pessoas não conseguem olhar para os outros além do olhar da produção e do trabalho. E aí é onde gera inúmeros e inúmeros problemas. E aí nós vamos para os sinais de alerta. Reconheça antes que o pior de fato aconteça ou se mostre claramente. O corpo e a mente eles dão sinais de colapso. E aí a gente precisa aprender a identificar e procurar ajuda o quanto antes. Então, ansiedade, preocupação excessiva e pensamentos intrusivos recorrentes. Irritabilidade, reações desproporcionais a situações cotidianas. Então, se você estoura muito fácil por algo que evidentemente não é um problema tão grande, então já é algo a se preocupar. Isolamento, afastamento progressivo de relações sociais. Então já é bem autoexplicativo. Se você se vê em
lugares em que precisa e necessita estar sozinho para se desenvolver ou para pensar, também já é um sinal a se observar. Dificuldade de concentração, também autoexplicativo. Mente dispersa e esquecimentos muito frequentes. Cansaço constante, fadiga que não melhora com o descanso. Insônia, a dificuldade para dormir e o sono não é reparador. A falta de motivação, perda de interesse e prazer nas atividades e a queda de rendimento, que é a produtividade e qualidade de trabalho em declínio. Então, esses são alguns sinais de alerta. Se você nota uns 2 ou mais, já é de extrema recomendação que você procure uma ajuda. Até porque ninguém aqui está sozinho. E aí, reconhecer esses sinais precocemente pode ser fundamental para evitar o agravamento e o sofrimento emocional. E agora, chegamos no momento em que convidamos a todos para descentralizar toda essa apresentação, por conta que esse momento ele é para vocês. Além de ser um momento informativo, é um momento onde cada um deve se sentir acolhido, deve se sentir entendido e também deve se sentir, de fato, mais calmo, melhor. Então agora, um momento de pausa. Convidamos vocês para respirarmos juntos, de forma gradativa, para que possamos sentir, de fato, o que estamos fazendo, nos conectar e nos acalmar. Então, possamos inspirar pelo nariz, lentamente enchendo os pulmões de ar. Que a gente possa segurar esse ar nos nossos pulmões por alguns instantes e depois inspirar pela boca. E eu ressalto sempre, enquanto vocês fazem o exercício, eu ressalto sempre que pedir ajuda não é uma fraqueza, muito pelo contrário, demonstra coragem e responsabilidade consigo mesmo. Então acredito que todo mundo já tenha conseguido fazer o exercício e agora vamos seguir, mais calmos e aí cuidado, apoio e recurso. Ninguém aqui está sozinho, muito pelo contrário. Estamos aqui uns aos outros para nos ajudarmos. Mas caso você não se sinta confortável em falar com um de nós que estamos aqui, a gente tem outros meios que irei apresentar agora. Como, por exemplo, a gente tem o CVV, o Centro de Valorização de Vida, que é um atendimento gratuito, sigiloso e que funciona 24 horas por dia, em todos os dias do ano, sem exceção. Então, qualquer coisa você pega seu telefone, liga no 188 e lá terá profissionais capacitados prontos para lhe ouvir sem julgar. Temos também plataformas de apoio, como o Zen Club e o Virtude, que oferecem acesso a psicólogos online com flexibilidade de horário e modalidades. Temos o apoio institucional da nossa empresa. A Nextech deve oferecer programas de saúde mental e programas de assistência ao empregado e canais de segura escuta. E agora, nosso exercício de respiração, que foi o que a gente treinou anteriormente. Sempre que nos vermos em situações a quais a gente vai se estressar, vai se sentir ansioso, que a gente possa parar um instante, parar de escutar, parar de falar e respirar. Fazer aquele exercício que fizemos, inspirar e expirar. Isso com calma, repetindo quantas vezes for necessário, porque de fato ajuda a acalmar, certo? E a tecnologia para as pessoas, não pessoas para a tecnologia. Então essa frase ela é de extrema importância e muitas vezes ela parece ser até óbvia, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Que nós não precisamos estar reféns da tecnologia, muito pelo contrário. Ela é feita para nós e não nós para ela. Então a gente deve saber de fato controlar nossas emoções, controlar nosso horário de trabalho, nossa flexibilidade, para que a gente não vire refém, mais um refém dessa tecnologia, que, como ressaltado anteriormente, veio sim para ajudar, para diminuir muitas distâncias e para quebrar vários caminhos, sim, mas ainda assim ela não deve substituir as nossas relações pessoais, as nossas relações com a sociedade. Muito pelo contrário, ela deve nos ajudar, ser uma ferramenta na qual a gente pode contar, mas não ser a única ferramenta que a gente tem para nos apoiar, para socializar, para trabalhar e para muitas outras coisas. E aí Paulo Freire, ele destaca que é muito importante. Mais importante do que desenvolver tecnologias avançadas é construir ambientes capazes de valorizar pessoas. E é totalmente sobre isso que estamos conversando, é sobre valorizar as pessoas que estão ali. E aí, se a gente de fato tomar a consciência disso e trazermos para o nosso meio, vamos entender de que, de fato, o mais importante em meio a toda a tecnologia que a gente deve valorizar é a nossa saúde mental, porque nós somos dignos sim de um tratamento mental mínimo necessário para seguirmos. O Setembro Amarelo é um mês que todo destinado a essas questões psicológicas. E aí, nossa empresa também, que ela seja um exemplo de cultura organizacional que coloca as pessoas no centro de tudo. E aí, valorize a vida. Se você é alguém próximo, precisar de ajuda, não espere. Fale, apoie, porque a vida importa. Todos nós somos importantes. Agradecemos muito pela atenção e ressaltamos que juntos podemos escrever códigos que transformam vidas, começando pela nossa própria saúde, certo? Muito obrigado. Para essas questões